Matheus. Olá. Você que interpretou, fez a apresentação do espetáculo Agreste, né? Iniciou numa disciplina e depois que vocês tiveram o trabalho concluído, você também quis seguir e continuar apresentando. E aí, eu quero saber como é que foi para você o começo desse processo. Se encontrou dificuldades? Nossa, o início do processo foi, no mínimo, exaustivo, assim. Inclusive, pensei em desistir muitas vezes, assim, porque a gente tinha que realizar o espetáculo. O espetáculo não, o trabalho a gente dividiu o texto em 2 atos, né, em 2 momentos. E de acordo também com a própria universidade, né, a N1, a N2, né. Então a N1 a gente apresentou até a metade, o início, o meio do espetáculo, e a N2 a gente apresentou o final dele, né, a conclusão. E esse processo ele foi muito complicado assim na perspectiva de que ele foi muito experimental. Então para mim que foi o meu primeiro processo na qual eu tinha total autonomia assim para pensar, para conceber esteticamente, para pensar os personagens, para pensar o narrador. Eu tive que experimentar muitas coisas, porque eu não sabia qual caminho pegar. Eu conhecia alguns caminhos assim que eu poderia seguir e tal, alguns caminhos inclusive que eu aprendi na universidade, outros que eu aprendi em convivência nos grupos, e de tentar ver qual o caminho que mais me dava resultados, digamos assim, sabe? Que eu achasse esteticamente interessante, que para mim se tornariam orgânicos, e pensar de como que essa concepção ela funcionaria comigo, assim, no meu corpo, eu em cena e eu como criador das cenas, né? Nisso eu me encontro com a Sandra Bu e comecei a pedir para ela, assim, para ela assistir, para ela me ajudar e tal com o processo. E aí se torna um outro processo, porque no meio de todas as experimentações ela chega com um trabalho que ela já faz, que ela também já faz com alguns grupos e que fez com alguns espetáculos de preparador de elenco, né, de direção, e aí ela começa a me propor alguns caminhos que eu deveria seguir. E aí nisso a gente começa a criar muitas coisas juntos, começar a pensar o espetáculo e tudo. Sim, também. Você estava fazendo alguns personagens durante a peça, e aí você tinha uma transição que modificava totalmente a sua atuação anterior. Você teve dificuldade para poder se acostumar nessa transição até que ela ficasse orgânica, ou já foi uma facilidade que você teve? Não. Eu realmente não tive facilidades, assim, porque, como te falei, foi o primeiro processo de teatro que eu tinha autonomia. Então isso gera uma outra relação sua com o trabalho também. Então, eu tive... cada personagem ele foi muito especial, assim, cada personagem... foram muitos dias, muitos ensaios, sabe? Eu, junto com Sandra Bu e Écio Rogério, a gente foi construindo isso, assim, de certa forma foi um longo processo. E que mesmo a gente apresentando já o espetáculo, quando eu tentei unir esses personagens em cena, eu tive como ajuda um elemento muito importante, que foi a escolha da saia. A saia ela me dá um movimento, ela me permite um movimento que antes de eu levar ela para a cena, eu não estava conseguindo encontrar. E ela gerou uma dinâmica no espetáculo. A saia ela gira, o personagem muda. E isso é um disparo para mim.
E é algo que esse movimento ele começa a se tornar orgânico a partir dos ensaios, a partir da repetição, da experimentação, da melhor forma de se pensar e fazer aquele movimento. E aquilo vai se internalizando e o movimento ele vai se tornando mais fluido. E isso me ajudou muito para conectar um personagem do outro, um corpo do outro. É esse momento que é a saia girando, que me permite ter esse momento de transição entre um personagem e outro de uma forma mais rápida, fluida, como se foi pensado o espetáculo. A música, a sonoplastia do espetáculo, ela foi feita, ela foi concebida de uma forma que é muito da forma que se trabalha o grupo Barulho do Acre. É através da brincadeira. É um negócio assim, a gente tinha uma mesa de instrumentos, a gente tinha as referências do que se poderia conectar nas cenas, no espetáculo, no texto, né? E aí a gente tinha uma mesa com muitos instrumentos assim. E a gente brincava, assim. Até então teve uma parte no início em que eu participava também da sonoplastia, então havia essa dinâmica deles dois e eu tentando utilizar algum instrumento em cena e fazer a sonoplastia, fazer o som do espetáculo, e que acabou saindo, porque foi um casamento muito bom ali do Écio com a Bu, porque o Écio ele já estava nessa, né, de conceber o som, a sonoridade do espetáculo, e aí chega a Bu com as referências dela e com a forma dela de fazer, de criar, e ambos têm uma relação que explode assim e surge a sonoridade do espetáculo, que ela é muito conectada com toda a atmosfera do espetáculo, essa atmosfera que também é criada pela própria sonoridade, mas que está muito conectada com as cenas, está muito conectado no visual do espetáculo, na ideia minimalista que a gente tinha de ser um espetáculo que a gente pudesse levar numa mala, sabe, e apresentar em qualquer lugar e qualquer lugar ser espaço para se fazer a cena. Então é tudo muito minimalista nessa perspectiva, né? nesse interesse também nosso de a gente ter liberdade de rodar com o espetáculo. Então a sonoridade ela acontece dessa forma, na brincadeira, uma mesa cheia de instrumentos, cada um experimentando um instrumento, vendo uma melodia, pensando uma melodia, e entra a Bu também trazendo músicas. A gente criou algumas músicas que também estão no espetáculo e que até então eram só sons, só sonoplastia, né? E na última fase do processo do espetáculo a gente escreveu uma canção que é a canção final, que toca no final para encerrar o espetáculo. Lá no meu sertão. Essa mesmo. Ficou na minha cabeça até hoje. Ela eu acho muito linda, assim. E, enfim, o processo da música, do espetáculo foi assim, muito a ver com o Barulho do Acre, né? O grupo Barulho do Acre, que cria música e trabalha dessa forma. A gente já apresentou em alguns festivais, a gente apresentou no FETAC em Cena, que aconteceu no ano de 2018, apresentamos em umas atividades também da prefeitura, na Praça da Revolução, que foi uma experiência muito boa, que foi justamente levar o espetáculo para a rua. E aí a gente teve uma outra perspectiva do espetáculo, porque o espetáculo muito minimalista, né? Era feito dentro de uma sala para 30 pessoas, acho que no máximo era 40 pessoas, assim, então era muito próximo, tudo muito próximo. E a gente vai para a rua que explode tudo. Teve que fazer algo maior, né? Sim, de pensar todos os movimentos que eram tão mínimos assim, e tentar ampliá-los e dar o corpo que a rua pede, né? Sim. Senão a rua engole. Sim. Então foi uma experiência muito boa também, e que esse momento que a gente foi pra rua levou com que o processo também mudasse e recebesse outra perspectiva, entende? E aí tem um pouco de cada momento, assim, de quando a gente apresentava na sala, quando o espetáculo nasce na Sala Preta, né, do Bloco de Artes Cênicas da UFAC, e logo depois que a gente começa a experimentar outros espaços também dentro da universidade, como o Garibaldi, o Garibaldi Brasil, né? O Anfiteatro.
E também o Olindão, a gente apresentou aqui num outro evento, em alguns congressos de filosofia. E logo depois antes a gente teve essa experiência na rua, e depois desses últimos momentos, a gente começou a levar ele para Rondônia também. A gente teve a oportunidade de ir em 2 festivais, o o Festival de Vilhena, que é o Festival Amazônico de Que é o que vocês Monólogos foram e por Breves último? Cenas, que a gente foi por último agora, que foi uma experiência maravilhosa. A gente vê como que o teatro está sendo feito por outras pessoas em outros lugares do Brasil. E aqui na região norte, também muito importante. E anterior a esse festival foi o Festival de Guajará-Mirim, que é o Festinha Sul, que foi um festival assim que foi o nosso primeiro festival fora de Rio Branco e que nos proporcionou um contato imediato, assim, porque era tudo muito próximo, as pessoas conviveram juntas por uma semana. Para mim foi um festival muito especial nessa perspectiva também de uma troca, que todo mundo estava trocando ali 24 horas, experiências, bagagens e tudo mais. E a gente teve essa, também apresentei na Uninorte, no semanal, né? No semanal, que é a Semana de Arquitetura e Urbanismo lá, que acontece todos os anos. E a gente apresentou no Sesc também pelo Festac Cena, não sei se eu já falei, pelo Aldeia Caissuma das Artes, também de 2018, e tudo isso em 2018. Sim. Então foi um ano de muito trabalho assim pra gente. Teve uma boa demanda, né? E eu acho muito importante porque é o que nos motiva a fazer assim, principalmente pelo tema, sabe, pelo discurso político que o espetáculo ele traz. Sim. Então, assim, é uma necessidade nossa de como artista e de como sujeito político assim se manifestar através da arte, sabe? E a importância de levar esses assuntos para reflexão, assim, esse tema para reflexão, né? E também de questionar. Principalmente na nossa época. Na nossa época, que aparentemente o texto conta uma história muito antiga, mas que cabe totalmente em 2018, né? E continua cabendo em 2019, infelizmente. Gostaria eu que não coubesse, mas cabe, né? Mas é isso é algo que nos motiva muito a circular com o espetáculo, a levar ele onde quer que seja, a poder ter essa liberdade do material do espetáculo ser pouco e a gente poder se deslocar, a gente poder viajar com ele com certa facilidade. Você sendo acriando, tendo essa experiência de ter levado para fora, qual é a importância que você acha em ser acriano e apresentar fora algo que foi produzido aqui? Para mim é uma satisfação muito grande, assim, porque é a gente mostrando a pluralidade do Acre, assim, sabe? Como que são as produções artísticas, o que é que a pessoa o que os artistas, os fazedores de arte estão fazendo aqui em Rio Branco, quais são os temas que são abordados nessa produção, o que é que se quer falar, entende? E eu acho que rodar com um espetáculo foi algo que me possibilitou essa reflexão e de pensar, pô, é importante mesmo isso que eu estou fazendo aqui, entende? É importante levar isso. Eu apresento lá, estou apresentando aqui a primeira vez em Rondônia, né? E aí eu fiquei... E tem uma outra questão também, que é um outro local, é um outro olhar e outra relação sua e do espetáculo com os espaços. E eu falo espaço não só o edifício onde que acontece a cena ou o local, né? Mas a relação desse público plateia, né? E a relação também tá com a cidade, entende? Os temas que se tem discutido fora daqui, em outros lugares, e a gente poder chegar lá e discutir uma outra coisa ou consolidar um discurso que já está rolando, sabe? E que é... E
nesse ano, nesse momento que, enfim, a gente, como fazedor de arte, que a gente está sofrendo essas últimas épocas, de tantas restrições e de cortes e de tudo mais, a gente ter essa relação de sair de onde a gente está e ir para um outro lugar, conversar com outras pessoas, se articular de uma outra forma para o fortalecimento do fazer artístico, assim, é algo que eu acho fundamental no Sim. momento que a gente está vivendo, que a gente realmente precisa se unir, saber o que é que as pessoas estão fazendo e a gente mostrar o que é que a gente está fazendo aqui, entende? E para mim isso é extremamente político, extremamente necessário para que a gente realmente tenha uma conexão, para que a gente realmente tenha uma conexão maior com o que está sendo feito em todo o país, e, enfim, principalmente na região norte, que é onde a gente está, na floresta e tudo mais. A Agreste ele aborda temas com a temática da violência, do ódio ao sujeito diferente. E sobre da relação dos poderes, como poderes o poder da religião sobre esses sujeitos, né? Sobre de como a religião muitas vezes ela é perversa e ela é libertadora, e da opressão do Estado através dos poderes, através do poder do delegado. E tem um elemento, que é o elemento que transpassa todo o ódio, toda a violência, toda a opressão. Esse elemento, ele é o amor. E o amor, ele está presente em todo o espetáculo, durante todo o espetáculo, em alguns momentos. Surgem lembranças, surgem... Pra gente falar sobre isso é algo que é muito fundamental no meio de tanto caos assim que a gente vive hoje. A gente fala do amor, assim, e de uma história que é uma história que diria até um tanto quanto rotineira, entende? Mas com elementos tão simples que causam uma explosão de sentimentos, assim, e eu falo de mim na perspectiva de fazer, né? Não sei se a recepção do público é a mesma com relação a isso, que a sinopse eu costumava contar a história mesmo, assim, a pessoa queria saber do espetáculo, eu contava a história toda, assim, alguns detalhes e tal. E aí um belo dia, conversando com a Bu, aí a gente estava começando a escrever para projetos, né? A concorrer a projetos, a participar de festivais. E aí a gente tinha que criar sinopse. Vamos criar sinopse do espetáculo. E aí a gente começou... Quando alguém te pergunta, tu conta como? Aí você começou. Comecei. E aí a Bu me deu um corte... porque ela disse que eu entregava o espetáculo. Assim, porque o espetáculo é cheio de surpresas, né? Assim, ele muda muito. E aí, essa surpresa é muito interessante. Ainda bem que eu não perguntei antes de entrar. Eu acho que as pessoas me odiavam por causa disso, assim. Mas aí, a sinopse em si, e contar sobre o que conta essa história, ela se tornou algo que a gente realmente quis tratar mais sobre o que fala, né? Então, basicamente é isso. O processo que eu tive a oportunidade de vivenciar, sabe, de passar por ele, de conceber o Agreste, junto com Sandra Bu, com todas as pessoas que se envolveram, Écio, até a Natânia, que também faz parte do... Natânia Oliveira, que faz parte do Barulho do Acre, como Humberto Sal, como professor da disciplina, né, que entregou esse texto pra gente, que foi um presente para mim, assim,
gigantesco, sabe? E assim que eu li ele, a primeira vez que eu li, eu disse, porra, é esse texto que eu quero fazer, que eu quero montar. E de como esse processo ele me possibilitou vivenciar coisas que eu nunca tinha vivido, nem dentro da universidade, nem nos outros grupos que participo. Foi um, foi um processo muito daquele espetáculo, e eu creio que processos teatrais são isso, né? Processos artísticos são isso, assim, eles não se repetem, né? Mas esse foi muito especial para mim porque ele me possibilitou pensar de várias formas, né? E em várias áreas, assim, de pensar a encenação, de pensar o figurino, de pensar a imagem do espetáculo, né? De pensar o cenário, de pensar as cores, de pensar a luz. Que isso é algo que é muito difícil você ter todo esse contato num espetáculo que tenha muitas pessoas trabalhando. Porque cada pessoa está ali na sua área fazendo o que quer fazer, né? E o que pode fazer. E, enfim, você acaba não tendo tanto contato com coisas mais técnicas, coisas de produção, coisas de pensar a iluminação, a luz e tudo mais, a De ver o espetáculo como um sonoplastia, todo, né? como um todo. E por sermos só nós três e eu ter a maior responsabilidade, porque o espetáculo nasce numa disciplina, né, que eu estava cursando, então eu tinha que ter essa vivência, experimentar, né, esse processo. E a escolha desse texto do Newton Moreno, Agreste, que é um texto fascinante, é extremamente complexo e é extremamente sensível, né? Então, para mim foi muito, me causou uma felicidade muito grande, entende? E com certeza assim me estimulou como artista de criar mais, de querer fazer isso mesmo, sabe? De saber que isso é algo que me satisfaz, sabe? Como indivíduo, como participante de uma sociedade, sabe? Como cidadão, como sujeito político. E, e de como isso também me satisfaz, sabe? Lutar pelo que eu acredito, assim. E de questionar uma sociedade que é tão desigual. E que, enfim, estamos afundados em tantos preconceitos, assim, e que como esse preconceito ele mata. Sim. E ele mata literalmente, né? A gente se há dados sobre a violência, né, contra a mulher, contra os LGBTQs, né? Enfim. E esses dados são dados de guerra, mano. Muita gente morrendo assim por ser o que é. E, e isso me motiva muito a tentar fazer o espetáculo da melhor forma possível, com a maior disponibilidade possível, sabe? De saber, eu tô falando sobre algo que eu gostaria de falar, sobre algo que eu acredito que tem que ser falado, que eu acredito que ser relevante e de levar isso para os lugares, né? De movimentar, de mexer isso, de causar essa coceira, né? Que é essa reflexão, porque você assiste o espetáculo, é inevitável você ter pelo menos 5 segundos de reflexão sobre a temática principal do espetáculo. Alguns choram, né? Alguns choram, alguns se emocionam bastante, assim. E é isso. Eu acho que isso é o mais que eu gostaria de falar sobre o espetáculo, assim. Tá, eu sou a Caroline Matos, eu estudo curso de artes cênicas, né? Essa é a disciplina de Teatro Brasileiro 2. E eu quero agradecer a sua disponibilidade, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo falar sobre o espetáculo e também ter a oportunidade, você que está tendo, sabe, esse fazer de guardar, de
preservar a nossa história, que é tão difícil, né? Preservar, a gente perdeu tantas coisas aí durante as décadas. A gente tem tanta história sobre o teatro acreano. O teatro acreano é um teatro tão militante, sabe? Sim. Tão relevante para as transformações sociais que aconteceram na nossa cidade. E, enfim, e de como isso reverbera por todo o estado, reverbera pela região norte e tudo mais. Então, o registro é fundamental. Sim. É fundamental. Prazer é todo meu. E hoje que a gente tem essas tecnologias que são acessíveis, né? Tem que fazer mesmo, assim. Parabéns por estar fazendo. E muito obrigado.